É muito impressionante, né, esse país, o que que acontece no nosso país. Bom, tem uma notícia que vem lá do Maranhão, mais uma reportagem que bomba de Carlos Madeiro, nosso colunista aqui do UOL, ele que está sempre de olho no que está acontecendo no Nordeste e no Norte do nosso país, e ele descobriu aí uma história. Um prefeito lá do Maranhão resolveu não pagar os professores. Culpa do quê? Do tarifaço de Trump. Opa! Mas isso faz algum sentido? Cadê o Carlos Madeiro? Está aqui conosco já para contar essa história? Olá, Madeiro, bom dia. Tava com saudade de você. Seja bem-vindo. Também, Fabíola, tudo bom? Bom dia, Raquel, Josias, a todo mundo que está assistindo. Pois é, né? Prefeito de Pedro do Rosário, uma cidade lá pequena, de 24 mil habitantes no Maranhão, tinha um acordo, segundo denunciou o sindicato aí dos servidores municipais, para arcar com um retroativo aprovado em 2023, referentes à progressão, quinquênios e outros benefícios a professores e servidores da educação. Esse benefício deveria ser pago a partir de julho, na folha de julho, que foi paga agora no começo de agosto pela prefeitura. Entretanto, aí no dia 29, o prefeito Toca Serra, do PCdoB, mandou um ofício dizendo que, estimando uma possível queda de uma queda na arrecadação da prefeitura por conta dos repasses estaduais e federais derivados do tarifaço, ele não estaria cumprindo, então, esse acordo que teria sido acertado, segundo o sindicato, no começo do ano, palavras dele. E tem um dado curioso nisso também, viu, minha querida, que tem... Eu procurei a prefeitura, Fabíola, e a prefeitura tem um número de telefone colocado no seu site, e esse número, ele é de outra pessoa. Inclusive, quando eu falei, ele estava com raiva, né? Todo mundo me procura pensando que é a prefeitura e não é. Então, a gente não conseguiu contato com essa prefeitura para que o prefeito tentasse justificar. Sei que o sindicato já avisou que vai procurar o Ministério Público do Estado para fazer a denúncia do não cumprimento desse acordo, e eles esperam que esse quinquênio e esse retroativo de tudo que foi acertado aí no começo do ano seja pago, né? E foi muito curioso, eles soltaram uma nota muito pesada na quarta-feira passada no site, foi lá que eu descobri essa história, e aí você tem agora um litígio para que o prefeito pague. Um detalhe, Pedro do Rosário, ele não tem nenhum, né, item exportado para nenhum país, não é só os Estados Unidos. Então, diretamente, não há qualquer afeto, por exemplo, a empregos ou mesmo pessoas que trabalham e produzem na cidade, viu, Fabio? Ó, na coluna do Madeiro tem até o que foi dito pelo prefeito, né, ao tomar essa decisão. Considerando ainda a possibilidade de queda da arrecadação federal e a diminuição nos valores dos repasses aos municípios, a municipalidade, por prudência, entendeu por adiar o pagamento do retroativo dos servidores até que melhore o cenário internacional, evitando o descumprimento do calendário do pagamento dos salários dos servidores públicos. Ô Josias, tem alguma lógica? Você que fala sobre a lógica desse país, tem alguma lógica essa decisão desse prefeito? Não, não tem, né, lógica nenhuma, né, Fabiola? A decisão do prefeito ela é temerária na origem e no epílogo, né? Na origem, porque ele celebrou um acordo que previa o pagamento de benefícios retroativos aos professores. Então, na hora de celebrar o acordo, o prefeito foi generoso, né? Então, é preciso ver que retroativos são esses. Professor sempre deve ser valorizado no Brasil, né? Mas uma prefeitura, quando concede reajuste retroativo, precisa considerar a possibilidade do seu caixa. E agora o prefeito, quando precisa honrar o pagamento que assumiu lá atrás, ele põe a culpa no Trump, né? Quem tem calos não deveria entrar em apertos. Então, se o prefeito não tinha como pagar, não deveria ter assumido o compromisso com o sindicato. E o curioso é que é um prefeito do PCdoB, né? Então, o prefeito deve invocar aí o imperialismo yankee para dizer, olha, a culpa é do Trump, né? Então, ele, de certo, se procurado, se tiver a oportunidade de se defender, como não há pauta de exportação na cidade de Pedro Rosário, ele não exporta nada, o município não exporta nada, ele há de dizer, ele há de alegar que deve cair a arrecadação federal, a arrecadação estadual, portanto, o que caberia ao município no fundo de participação dos municípios vai diminuir, porque diminuindo a arrecadação geral da União, dos estados, a prefeitura, que receberia um quinhão
da receita de tributos, também vai receber menos. Esse deve ser o argumento do prefeito. Agora, é um argumento mequetrefe, precário, né? O prefeito devia assumir que não tem dinheiro, que cometeu um erro lá atrás, assumindo compromisso de pagar algo que ele não tinha condições de honrar, não é? E não ficar procurando desculpas esfarrapadas. Não é? Só pena de o prefeito, daqui a pouco, ser entendido, Fabiola, como um mau gestor que, sendo mal sucedido na gestão da prefeitura, está tentando uma carreira nova, né? Uma carreira como stand-up, como um comediante, né? Ou o prefeito honra o seu compromisso, ou reconhece que não tem condições de honrar, mas se continuar arrumando esse tipo de desculpa esfarrapada, realmente ele vai parecer um gestor público que, não tendo êxito na sua prefeitura, na sua administração municipal, está tentando aí uma carreira nova, né? Uma carreira como comediante. O pessoal está comentando aqui no nosso chat, fala assim, e olha que o prefeito é do PCdoB, falando Pois é. sobre, né, é do PCdoB, né, o Madeiro? É sim, o Toca Serra. É prefeito do PCdoB, né? Lembrando o PCdoB que era lá atrás o partido do governador, então governador Flávio Dino, né? Depois ele migrou já perto do fim do mandato para o PSB, mas ele deixou ali a base do PCdoB muito forte, né? Que hoje é comandado inclusive por um deputado federal, Márcio Gerri. Então o PCdoB tem muitos prefeitos, sem dúvida, é o estado que ele tem mais força ainda, apesar que muitos deles migraram para o PSB. E lá no Maranhão tem umas coisas meio esquisitas no sentido ideológico, né? O PL ele apoiou o candidato ao governo que era ligado ao PSB, né? O Carlos Brandão. Então, assim, teve até aquela divergência, o Maranhãozinho, que era o presidente lá, o Bolsonaro queria a expulsão dele, e o PL Nacional não aceitou, então houve todo um atrito. A coisa do partido lá não é tão referência ideológica como em outros lugares do país, não. Viu? Às vezes respondem apenas a nichos de líderes que não têm a ver com a ideologia, por exemplo, de Bolsonaro ou Lula. Eu adoro as suas camisas, depois eu queria dicas. Né, Josias? É um luxo. Sem dúvida. Não, eu Fashion. acho incrível que quando o Madeiro entra, a gente fala Brasil ao vivo, entendeu? Porque é isso. Ele vem com sotaque, com umas matérias que é tipo cara de Brasil, suco de Brasil, como o povo fala, né? É suco de Brasil. O Madeiro, para nós aqui, Fabio, o Madeiro é referência jornalística e estética. Estética, eu adoro. Um beijo, Madeiro. Eu adoro você no programa. Faça mais aí suas reportagens e nos avise aqui. Até. Sempre. Tchau, pessoal. Ô, Raquel, Obrigado. é muito maluco como qualquer coisa, os brasileiros como um todo já vão achar desculpa, né? Essa história do tarifaço nos Estados Unidos vai ser desculpa para tanta coisa, né? Por isso que é tão difícil fazer essa separação. Qual é o impacto real do tarifaço em tudo no nosso país? Porque essa justificativa do prefeito faz algum sentido? Porque é o seguinte, o que a gente vai ter, e é por isso que o governo está preparando o pacote. Você vai ter alguns setores seriamente afetados, setores exportadores para os Estados Unidos que não foram excluídos. Então, estamos falando de móveis, estamos falando de café, estamos falando de carne, nem a Embraer não está mais nesse pacote. Os segmentos exportadores, às vezes, têm realmente clusters, né? Móveis em Santa Catarina é muito forte, no Rio Grande do Sul. Então, pode haver, sim, pequenas cidades que se ela é toda voltada para exportação, calçados. Calçados têm exportação importante para os Estados Unidos. Então, de repente, estou aqui imaginando, tá? Pode ter alguma cidade no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina que tem muitas empresas calçadistas ou moveleiras e que aí tem muito mercado americano, vai sofrer e aí a prefeitura vai ter um impacto ali. A cidade toda vai ter um impacto, né? Com o comércio, vai ter gente demitida, etc. Agora, uma prefeitura lá no Maranhão, que não tem pauta exportadora, que não tem nada a ver com o problema, mesmo o impacto que o Josias estava mencionando, né? De queda nos repasses federais, não é esperado uma queda importante na arrecadação federal, nem nos repasses para os municípios. Tipo, é uma loucura. De onde que o cara tirou isso? Ai, da criatividade do brasileiro, né? A gente é bom para meme, para desculpa e para um monte de besteira.